Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo que estamos fazendo na carta que Paulo escreve a Tito. Mas antes eu quero agradecer a você que todos os dias acompanha os vídeos aqui no canal Minuto Missionário. Se você não é inscrito ainda, eu volto a pedir, se inscreva. Clique nesse sininho, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, isso é muito bom ter esse retorno seu. Hoje Paulo vai estar falando no estudo sequencial que estamos fazendo sobre os preceitos de Deus para o próprio Tito. Ele já falou para os jovens, falou para as mulheres, falou para as idosas, para os idosos. E aqui no versículo 7 e 8 Paulo vai falar para Tito. E ele diz assim: Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pensando aqui, a melhor maneira de pregar é por meio da vida. Os falsos mestres, eles dizem e não fazem, não é? Versículo 1 e capítulo 1, versículo 16, Paulo já falava isso, também lá em Mateus 23 e 3 fala esse fato. Os mestres da verdade devem dizer e fazer. Dizer e não fazer é hipocrisia. Quando nós precisamos de modelos, eles que nos dão direção, nos desafiam, nos inspiram. E Paulo mesmo se ofereceu como exemplo para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 1. Paulo deu ordens a Timóteo a ser padrão dos fiéis, 1 Timóteo 4 e 12. E agora ele ordena a Tito a ser padrão para os crentes na prática das boas obras, capítulo 2, versículo 7. Amados, nós precisamos de modelos vivos, nós precisamos de líderes que pregam aos ouvidos e aos olhos, que falem a sã doutrina, mas também demonstrem a verdade que pregam no seu modo de viver. O ensino e o exemplo, o verbal e o visual sempre formam uma combinação muito poderosa. Triste ver como muitos hoje, às vezes cheios até de conhecimento, falam muito bonito, mas são ruins de prática, ruins de vivência. Isso é hipocrisia. A orientação de Paulo aqui é que Tito deveria imprimir nos membros da igreja uma impressão forte, indelével. A palavra grega aqui que Paulo usa, traduzida aqui para padrão, protótipo, é exatamente a marca que uma máquina de escrever deixa no papel, uma estampa. Tito deveria viver de tal modo a imprimir a sua estampa espiritual na vida de outros. Se envolvia boas obras, sã doutrina, seriedade nas atitudes, discurso irrepreensível, e que ninguém, nem mesmo o inimigo, poderia condenar. Sabe, a imagem distorcida dos hereges devem ser contraposto ao exemplo de um mestre saudável, porque o poder das imagens negativas somente pode ser superado por imagens poderosas e melhores. A gente observa algumas verdades aqui colocadas por Paulo a Tito. Primeiro, o líder ele deve ser padrão de boas obras. A vida do líder é a vida da liderança. Ele ensina não apenas com palavras, mas também com exemplo. O líder não ensina apenas mediante os seus preceitos, mas pelo exemplo pessoal. O ensino do apóstolo Paulo é muito claro acerca do lugar das boas obras na vida do cristão. Ele não pratica elas para alcançar a salvação, mas porque já recebeu a salvação. Que fique claro, não é? Boas obras não são a causa da salvação, mas são o resultado delas. Somos criados em Cristo para as boas obras e não por causa delas. Efésios 2 e 10. O líder ele deve ser padrão no ensino da palavra. Quando se fala palavra, o ensino precisa ser correto. Olha o que diz, no ensino mostra integridade. A palavra integridade fala de incorruptibilidade. A integridade tem a ver com o conteúdo da mensagem, e quanto com um conteúdo saudável, firme, mas também que o mensageiro passe essa palavra não só no discurso, mas na vida. A palavra não pode ser adulterada, a palavra não pode ser mercadejada como vemos muito hoje nos nossos dias. O ministro ele precisa ser íntegro no conteúdo e também nos motivos pelos quais ele está pregando, ministrando.
E o método correto mostra no ensino reverência, versículo 7. A reverência tem a ver com a forma que a mensagem ela é transmitida, maneira de ensinar. Reverência mostra um alto tom moral na exposição da sã doutrina. Sabe, irmãos, um pregador irreverente é uma contradição. A vida do pregador não pode estar em oposição à sua mensagem. Tem um escritor que diz: não importa o que você faça, assegure-se de que as pessoas estejam vendo que você está sendo bastante sincero. Não pode se quebrar coração tratando-os com leviandade. Ao pregar a palavra, ao falar das coisas de Deus, a coisa é séria, leva com reverência. E o instrumento correto, também Paulo menciona, linguagem sadia e irrepreensível, diz o versículo 8. Irmãos, o púlpito não pode ser um palco nem um picadeiro, em que o pregador fica usando piadas, gracejos inconvenientes, incompatíveis com a santidade da mensagem. Não apenas a mensagem é santa, mas a forma de comunicar deve ser santa. Ao tomar a palavra de Deus em mãos, a Bíblia Sagrada, a pessoa precisa agir com seriedade, com responsabilidade. A gente vê tantas vezes isso sendo levado de forma tão estranha, não é? Muitas pessoas, ao tratarem a mensagem, usam o púlpito de forma leviana. Isso entristece e certamente desagrada ao Senhor. E terminando aqui, o propósito deve ser um propósito correto também. Olha o verso 8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. A descrição que Paulo faz do adversário pode incluir tanto os críticos pagãos do cristianismo, bem como indivíduos que estavam indispostos dentro da própria comunidade. A melhor defesa contra os adversários é a completa integridade na pregação, tanto na forma quanto no conteúdo. Nós devemos ser zelosos quanto à doutrina e também quanto à forma pela qual ensinamos a doutrina. Os nossos adversários vão sempre buscar motivos para nos acusar e nós não podemos deixar brechas para o inimigo nos atacar. Que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos fiéis ao ministrar a palavra, ao falar da palavra de Deus, aonde quer que o Senhor nos leve, e que Ele possa nos usar para a glória dEle. Que Deus te abençoe.